Olá, eu sou Juca Kfouri, está começando mais uma tabelinha com Victor Ernesto Birner. Nesta semana que temos um jogo no Brasil que a Liga dos Campeões da Europa assinaria com prazer. Na Arena do Grêmio, Grêmio e Fluminense. Que Fluminense é que não se sabe. Ao que tudo indica, um Fluminense sem Fred, graças ao campeonato estadual. Futebol tem dessas coisas, né? Foi poupado da seleção brasileira, daquele jogo, naquele gramado horroroso de Santa Cruz da Serra, aí se machuca no campeonato estadual. Vamos falar de Palmeiras, que reage, que ressurge, imponente. Vamos falar de São Paulo, que brilha no Paulistinha, mas está com a corda no pescoço na Libertadores. Vamos falar de Flamengo e Vasco, eliminados da Taça Rio. Veja você a que ponto nós chegamos. Mas Victor Ernesto Birner vai começar a participação dele falando daquilo que ele mais entende. Das brilhantes vitórias no basquete feminino do time do Sport, primeira vez que um campeão vem do Nordeste, na Liga de Basquete Feminino, e das meninas do Bernardinho, que viraram um jogo aparentemente impossível no ginásio de Ibirapuera, perdiam por 2-0, ganharam por 3-2. Suas impressões iniciais, Victor Ernesto Birner, já que você está rubro-negro que nem o Sport, sobre as meninas do basquete do esporte e as meninas do voleibol do Rio de Janeiro. Bom, boa tarde, Juca Kfouri, boa tarde aos amigos e amigas internautas, bom dia, boa noite, boa madrugada aos que assistirão o programa mais tarde. Você faz esse tipo de pergunta para provocar, né? Você costuma fazer isso, até porque você imagina que eu não teria as devidas informações. Eu tenho certeza que você viu os dois jogos. Que você viu a não, vitória do vôlei eu não assisti, eu vi só o... Meu Deus, eu só vi o final do quarto set e o quinto, quando o time do Rio de Janeiro sobrou. Tá. Agora, o Sport eu não vi o jogo inteiro, mas eu... Agora, ali foi o vareio, né? Foi. Com a volta da Érica depois de 10 anos ao basquete brasileiro, Adrianinha, um timaço, campeão invicto. Ginásio lotado, lindo, quer dizer, foi uma festa linda e aproveitei. Eu, inclusive, colocaria o Sport nas chuteiras de ouro. Nós só não demos aqui, fizemos uma reunião do Conselho Editorial da Tabelinha antes de começar o programa. Conselho Editorial da Tabelinha. Você não participou porque você sempre chega em cima da hora. Eu não participo de Conselho Editorial de nada, nem vou participar. E chegamos à conclusão que não ficaria bem dar chuteiras de ouro para as meninas. Então, eu preferi fazer a abertura do programa falando delas e dando os parabéns para elas, porque não fica bem dar chuteira de ouro para jogadoras de voleibol e jogadoras de basquete. Agora o time de Osasco é freguês, né, pelo que eu vi. Deu uma tremida, né, com o jogo na mão, 2-0 e tal, tranquilo. A maior parte, evidentemente, do ginásio de Ibirapuera torcendo para o time de São Paulo, e elas acabaram sendo derrotadas, mas foram muito bem as meninas do Bernardinho. Muito bom. Já que falamos das meninas do Rio, vamos falar dos rapazes do Rio. Por mais que você peça paciência às torcidas do Vasco da Gama e do Flamengo, convenhamos que ser eliminado a 2 rodadas do fim da Taça Rio... É uma façanha. Realmente. Porque mesmo aí é o seguinte, mal, com problemas de elenco, não é algo que justifica. Exatamente. Porque são elencos mais fortes, mais pagos do que os que estão mais pra frente. Né? Sem dúvida. Não estou querendo que disputem de igual para igual com o Fluminense e Botafogo. Mas com os demais é o mínimo, não, Victor? O Vasco tem 4 pontos, né? E ganhou o jogo ontem. O Fluminense tem 5. Porque o Fluminense... O Flamengo tem 5. Isso. E foi eliminado na vitória. Aliás, num jogo cheio de polêmicas com o Duque de Caxias. Sim, cheio de polêmicas. Que não deveria ter tanta polêmica assim, porque estava impedido. Todos os lances que o árbitro... As decisões do árbitro foram corretas. O problema... É o auxílio da TV. Mas Juca... Então, eu sei, também concordo. Não pode ter. Aí eu vou voltar àquela teoria. Eu concordo com você, Vitor. Eu também acho que não pode ter. Assim, as pessoas vão pegar no meu pé, já pegaram muito. Eu sou a favor da arbitragem eletrônica, mas desde que ela seja institucionalizada. Que o erro se perpetue dentro de campo. Isso. Se por acaso nenhuma das pessoas de dentro de campo viu dentro do campo, não numa imagem. Claro. Por quê? Porque se você vai usar, a base, mais uma vez eu falo disso, a base da justiça na regra do esporte é a igualdade. Então, se usarem esse tipo de recurso em todos os jogos, eu aprovo, prefiro que usem. Já que usam esporadicamente, a gente não sabe como, nem quantas vezes, então agora, passa a ser injusto. Estou de acordo, apenas lembremos
Lembremos. O que dá a medida da necessidade, da obrigatoriedade do uso da arbitragem eletrônica. Porque quando você tem um instrumento, não dá para você não usar, percebe? Né? E você tem sempre a justificativa íntima de dizer, estou fazendo justiça. Estou, mesmo que de maneira não transparente, sendo justo. Lembremos, isto começou na Copa do Mundo da Alemanha, no jogo França e Itália, que decidiu aquela Copa, na expulsão do Zidane, que o árbitro não viu dar a cabeçada. E foi chamado depois pelo quarto árbitro, que viu no monitor e chamou, falou, ó, ele deu uma cabeçada. Aí você vê, a França foi a decisão, quer dizer, pôde ir à Copa do Mundo, pagar aquele mico. Aquele gol pagar aquele mico na África do Sul, Sim. ser eliminado na primeira fase, Sim. com o problemático do Raymond Domenech comandando o time de uma maneira Sim. totalmente estranha, porque fez um gol absolutamente com a irregular. mão, um gol irregular do Galás contra a Irlanda. Foi do Galás ou foi do Thierry Henry? Foi do Galás, não foi? Acho que foi do Thierry Henry, não foi? Será que eu estou enganado? Bom, não sei. Tudo bem. Posso estar enganado, que eu confundo. Sim, eu também, Agora, eu confundo mais que agora e eliminou a Irlanda porque ninguém quis olhar Isso, a câmera de TV. claro. É isso mesmo. Então, você vê por a medida que não é justo. É isso. O justo é que seja igual para todo mundo, até na hora ruim. Claro, evidente. Sem Porque dúvida torto tem que ser torto para todo mundo. Sem dúvida nenhuma. Mas Agora, vamos ver, então. Só detalhe do futebol carioca, só para chamar a atenção. Mas antes que você fale, vamos ouvir o Jorginho, técnico do Flamengo, Tá. e o Autuori, técnico do Clube Coitado de do Regatas Autuori. Vasco da Gama. Coitado do Autuori. Coitado, autor. Em primeiro lugar, eu quero expressar minha tristeza em relação ao que aconteceu hoje, a nossa atuação, de pedir realmente desculpas aos nossos torcedores, porque a gente sabe o quanto eles são apaixonados, o quanto eles estão sempre presentes e querem incentivar o time. A gente não conseguiu retribuir todo o carinho que eles têm trazido para a gente, motivado, incentivado a gente. Não quero colocar de forma nenhuma aqui a culpa na arbitragem. Todo mundo viu, as imagens mostraram, a coisa poderia ter sido diferente, mas eu não estou aqui para ficar julgando ninguém. É uma questão aí para a parte jurídica ver isso e conversar com a federação. Mas falei. Eu quero falar, mas falei. Detesto isso. Eu não quero falar, mas já falei, já julguei. Então não fala. Se não quer falar, não fala. Né? E não me faça essa cara de comiseração, que é a pior coisa que tem. Vamos ver o Paulo Autuori. Não, alívio vai ter quando a gente ganhar jogos e conquistar título. Uma vitória dessa, cara, dá um pouco mais de tranquilidade para a semana, não é? Mas pô, esse é o futebol. Eu acho que nós temos que pensar em uma coisa importante. Quais são os dois times que estão fora da taça? Os dois grandes? Quem foram? Vasco e Flamengo. O Flamengo foi campeão com o Andrade em 2009. E depois? E o dia seguinte? O Vasco ganhou a Copa do Brasil e o dia seguinte? Não adianta, entendeu, pensar que o simples fato de ganhar vai ser suficiente, se não ajeitar as coisas por fora. Que diferença, né? É isso. Quer dizer, se não tiver base, é outra cabeça, né? Essa é uma Ele está reclamando porque no acordo dele para aceitar, não quando tinha o Vasco... salário atrasado. Não... Então, você pode ver que ele não está nem querendo que as coisas sejam solucionadas de uma maneira mirabolante, dia para noite, tirando mínimo, né? essa habilidade dele. Ele falou, não, se não pagar o salário, Isso. não tem como pedir para o técnico que o Claro. jogador se comprometa. O técnico não pode cobrar do funcionário que não recebe há 3 meses. Falaram em fazer agora uma intertemporada, né? Numa cidade qualquer, fora do Rio. Falaram, mas como que eu vou levar um bando de gente para um lugar longe das suas casas, se nem o salário eles estão recebendo? Né? Se nem essa tranquilidade eles podem deixar em casa. Não tem condição, não vai ninguém, vamos ficar aqui. Né? E é isso mesmo, é esse ponto que a coisa chegou. É triste, né, a gente ver, nós estamos falando do Vasco. Quarta maior ou quinta maior torcida, dependendo da pesquisa do país. Na última rivaliza com o Palmeiras, estão ali. Né? Isso. Entre Palmeiras e Vasco, um é quarto, outro é quinto, mas estão ali, muito perto. Né? Tem uma diferença razoavelmente grande para São Paulo, que é São mais de terceiro. 7 milhões de torcedores. Mas, enfim, é triste, é muito triste. Só um detalhe, a gente pode ter na final da Taça Rio uma decisão de um clube grande
contra um time pequeno. Tá muito na cara que o Botafogo vai ganhar as duas coisas, né, Vitor? Vai ser campeão da Taça. Não sei. Você não acha que não? Eu acho que o sei. Fluminense tá destruído, meu. Tá, mas eu não desprezo. É? Destruído não tá bem, mas eu não desprezo. Pô, eu li hoje, né, no UOL. Quer dizer que além do Fred, o Fluminense pode jogar sem 3 mais... semanas o Fred fora. Pois é, mais 5 jogadores machucados. Tá louco. Fluminense, Contra o Grêmio, vale lembrar... Contra o Grêmio com a faca entre os dentes para se vingar. Para se vingar, não. O Grêmio que enfiou 3-0 no Maracanã, no Engenhão. Isso. No Engenhão. O Engenhão que não existe mais, né? Tá interditado. Existe, mas... Existe, mas só para constar. Você paga a conta. O legado do PAN. Bom, o legado do PAN... Agora, só para explicar, Juca, Você viu o legado do PAN? Pega para mim no meu blog aquele legado do PAN do Aprígio Fonseca, que é um artista. Ele fez um pódio que é fantástico. Só para explicar, Juca, o Botafogo tem 12 pontos, Volta Redonda 12 no grupo A, Fluminense tem 13 e Resende 12, tá? No grupo B, os times estão classificados. Tem Fla-Flu. Então, se por acaso o Flamengo empatar com o Fluminense e o Resende vencer o... Cadê aqui que eu tinha olhado? O Audax. O Resende joga em casa. O Resende é que termina em primeiro lugar. E aí enfrenta o segundo, enfrenta o Volta Redonda. Quer dizer, vai ser um pequeno na final. Teoricamente pode ter um pequeno na final da Taça Rio. Também não chega a ser maior novidade, né? Já aconteceu outras vezes, né? Acontece. Né? No Rio de Janeiro acontece. Já tem acontecido isso com alguma frequência. Aliás, esse campeonato do Rio de Janeiro deveria, em vez de ter 16 times, deveria ter 12, seria bem mais interessante. Mas sem dúvida nenhuma, como o de São Paulo, que tem 20, também devia ter 12. E olhe lá, né? Mas em São Paulo temos uma novidade. Uma novidade que ressurge das cinzas na base do coração, chamada Sociedade Esportiva Palmeiras, que ontem cometeu a façanha de quebrar a invencibilidade da Ponte Preta. 16 jogos invictos no Paulistinha, 20 jogos invictos na série toda, considerando Copa do Brasil e alguns jogos no rabicho do ano passado pelo Campeonato Brasileiro. Jogou bem o Palmeiras. Jogou bem Primeiro porque jogou com muita marcação, jogou com muita dedicação, teve a fortuna de fazer um gol logo no começo da partida, o que deu uma certa desestabilizada na macaca, e tá aí o Palmeiras classificado para as quartas de final do Paulista e com chance grande de, na quinta-feira, 7h15 da noite, no Pacaembu, assumir a liderança do seu grupo contra o Libertad. Jogo duríssimo. Libertad tem time melhor que o Palmeiras. Tem. Aí eu te pergunto, Vitor Birner, ponha-se no lugar... rapaz, espera aí, só um pouquinho que nós vamos fazer uma coisa aqui agora, pela primeira vez. Acabo de ser autorizado a pôr uma nota no blog. Acabo de ser, tá liberada a camisa do Timão, pode mandar bala, me confirma se recebeu. Sim, recebi. Vai lá no blog, ou então aí o pessoal bota no blog. Juca, que foi totalmente tecnológico, hein? Espero que tenha entrado. Vamos entrando no mundo AI tudo. Ai, tudo. Vai falando aí, Vitor, o que a gente falava? Do Libertad, fala do Libertad que eu vou checar aqui. Do Palmeiras e Libertad, Palmeiras, quero falar primeiro da vitória do Palmeiras contra o Tigre, porque mesmo que não tenha sido um primor na atuação técnica, e aí o Palmeiras tinha um time tecnicamente superior ao Tigre, eu acho que a postura da equipe, a forma como venceu, e aí eu lembro aos que queriam a queda do Gilson Kleina, a colocação do Marcelo Oliveira na zaga, numa emergência, acabaram fazendo aquela vitória uma coisa redentora para o palmeirense. O palmeirense, em 6 dias, da derrota do Mirassol até esse jogo, foi do inferno ao céu. Embalou, quebrando a invencibilidade da Ponte Preta, fez um belo primeiro tempo. Outra vez o Gilson Kleina foi obrigado a mudar o time, usou o Ayrton como deve, muitos palmeirenses pedindo na lateral direito, o Ayrton marca mal, colocaram o Ayrton um pouco mais à frente do lateral, que foi o Wendel, quer dizer, uma decisão inteligente do Gilson Kleina. E agora eu acho que tem a sua maior dificuldade, que é justamente ganhar do Libertad, uma equipe superior, na hora dos palpites da bola de cristal. Nós vamos falar dessa bola de cristal, mas eu quero fazer uma outra pergunta, mas antes nós vamos pôr no ar o que acaba de entrar no ar no blog, que é a nova camisa do Corinthians, a camisa que o Corinthians vai apresentar daqui a algumas horas depois do seu treinamento e com a qual deve jogar contra o São José nesta quarta-feira. Essa é a camisa branca, inspirada no título brasileiro de 90, conquistado contra o São Paulo no Morumbi, gol do Tupanzinho. Essa é a nova camisa, portanto, que o Corinthians mostrará daqui a pouco e que o blog está antecipando para que você possa desfrutar. De primeira. Ô, Vitor Birner, eu queria saber uma coisa de você.
Se você fosse o Gilson Kleina, diante da abnegação que esse time mostrou, tanto no jogo contra o Tigre como no jogo contra o Ponte Preta, você podendo contar com a volta de alguns jogadores, o Henrique, o Valdívia, você os utilizaria ou diria, não vou mexer no time que está ganhando? Não porque o time está ganhando, eu entendi, mas pelo vínculo que se fez, que se criou com a torcida do Palmeiras. Não, pelo vínculo com a torcida não. Eu acho entre eles. Acho que então, o treinador tem que avaliar, observando o comportamento dos jogadores, qual vai ser o impacto no comportamento destes mesmos atletas dentro de campo com as mudanças. Isso. Eu acho que esse é o grande ponto. E aí vai muito da sensibilidade do técnico, da capacidade de observação dele. Ser técnico de futebol não é apenas posicionar o time corretamente, dar treinos corretos, tem que entender algumas coisas a mais. Eu acho que é, sem dúvida nenhuma, algo que o Gilson Kleina deve pensar. Até porque a volta de alguns jogadores, por exemplo, o Palmeiras não tem um meia. Sabe que eu sou um crítico com o Tomás do Valdívia. Sim. Mas eu acho que o Valdívia, nos últimos 2 jogos, antes de se machucar, Sim. teve um comportamento diferente de todo o comportamento que ele teve desde o primeiro dia que ele pisou no Palmeiras. Não foi por oportunismo, para ver se safava? Não, eu acho que ele está sob pressão, eu acho que a situação dele não é confortável. Eu vou te falar com toda a franqueza da minha alma, eu não escalaria o Valdívia. Então, eu acho que o treinador tem que entender, tem que perceber isso no dia a dia. Eu não tenho opinião. Tecnicamente, o Valdívia joga. Sim. Eu acho, por exemplo, o Palmeiras venceu, o Palmeiras não é inferior tecnicamente à Ponte Preta e é superior ao Tigre. Não é superior ao Libertad. Não é. Não é superior ao Libertad. E aí eu acho que talvez, mesmo a postura, a garra, não sejam suficientes para o Palmeiras conseguir a vitória. E ali, quando a gente pensar mais para frente, em vários jogos mais difíceis, o Palmeiras vai precisar dessa técnica de alguns jogadores que estão fora para levar um pouco o nível. Precisa do mesmo comportamento de hoje, da mesma postura, do mesmo comprometimento e de um pouco mais de técnica. Eu na Libertadores não usaria. Não usaria. Na Libertadores eu poria o time de guerra. Não esqueça, Juca, uma coisa, que esse time do Palmeiras... Jogando com humildade, jogando com essa coisa, jogando com a consciência que eu sou pior que você. Eu não vou te deixar jogar. O Valdívia não joga desse jeito. O Valdívia em campo tem uma arrogância. Mas o Henrique, por exemplo, se estivesse inteiro, tem que jogar. O Henrique, sem dúvida. O Henrique faz parte dessa coisa de pôr o coração na chuteira. Tá. Tá certo? Tá. Estou falando esse tipo de jogador. Entendeu? Se o Marcos Assunção tivesse no time... Entendeu? Eu acho que esses jogadores, pro Paulistinha, vai lá. Até para fazer teste. Mas... na Libertadores eu punho os mordedores. Porque eu te digo uma coisa, se o Palmeiras passar das oitavas, não dá para comparar o time do Palmeiras com o time do Corinthians. Não dá para comparar o time do Palmeiras com o time do São Paulo. Se pegar um Palmeiras e Corinthians, se pegar um Palmeiras e São Paulo, é outro jogo. É outro mundo. É outro mundo. É outro mundo, porque é a graça do futebol. Mundo. É isso. É outro essa a graça do futebol. É isso. Eu concordo contigo, mas também não esqueçam um outro detalhe. O Palmeiras, até pelo que passou e a situação atual, ele está o tempo inteiro com um pé no céu e um pé no inferno. Sim, tá, coitado. Tá. Então, perde o jogo do Libertad, que é uma situação vai normal. Vai ser um drama. Assim, esses últimos resultados ótimos são o Palmeiras está na segunda divisão e tomou de 6 do Mirassol. Claro que se for eliminado na Libertadores... nem se for eliminado, se perder no Libertad. Não, perde depois, aí vai ter que jogar lá no Peru com o resultado. Aí, claro, vai virar um drama. O Palmeiras está jogando no limite o tempo inteiro. Isso, no fio da navalha. Está jogando, mas o próprio Palmeiras se colocou nessa situação. Ora, meu Deus, se o São Paulo está vivendo... São Paulo é o líder disparado do Paulistinha. Não vale nada. Tem 2 jogos a menos que os outros. Ganha do jeito que quer, na hora que quer, como ganhou ontem do Botafogo. Se ganhar o Paulistinha, ganhar todos os jogos até o final, inclusive clássicos, não muda nada. Isso, pois é. Continua. Tem que ganhar do Galo a quarta-feira, dia 17. Esse é o jogo que ele tem que ganhar. Sem o Jadson, que fez a bobagem de empurrar um gandula e levou o terceiro amarelo, sem Luiz Fabiano, que vive fazendo bobagem. Não é isso? E o Galo, talvez sem o Bernard, talvez sem o Tardelli, mas fortíssimo. Jogando pelo empate, o Galo para garantir-se como líder do grupo. Porque o Vélez pode amanhã encostar no Galo. Isso, pode empatar no número de pontos do Galo. Pode empatar no número de pontos e daí depender de... Já o Emelec em casa, o Vélez, que é o vice-líder. Outros itens do regulamento. Então, é possível que o Galo precise empatar. E se empatar, o São Paulo está fora. Agora, Juca, eu só quero fazer um adendo desse negócio do São Paulo, porque
eu também acho que a reação dos São Paulinos, às vezes, ultrapassa os limites. Eu entendo que o incômodo, a campanha na primeira fase da Libertadores é um vexame. Agora, o time contra o The Strongest chegou 6 vezes na cara do gol, tomou 2 gols, um frango do Rogério Ceni, o outro gol de longe, o Strongest não entrou na área. Quer dizer, não é impossível o São Paulo ganhar do Atlético Mineiro. Não, mas não fez os gols por causa da altitude. Mas perdeu contra o Corinthians também, menos gols, mas perdeu também, não tinha altitude. É verdade. Não tinha altitude. O Oswaldo, que está jogando muita bola, perdeu 2 gols. O Aloysio perdeu 2. O Ganso, queria um Ganso e Jadson, tá aí, o Ganso tá jogando. O time tá melhorando. Pênalti, né? A marca do pênalti, goleiro caído, rebote, chutou por cima. Aí não pode culpar o técnico, né? Exatamente Realmente isso. não pode culpar o técnico, é uma bobagem. São Paulo que vive aí um fogo amigo, né? Depois eu vou tratar disso, eu preciso pegar um pouco mais de informações. Mas nem me diga. Inclusive, a entrevista que o Juvenal Juvencio deu à Rádio Globo, foi isso? Qual delas? Que ele fala. Qual delas? O Ney precisa fazer mudanças. Nós vamos reforçar o elenco. Mas o São Paulo é diferente. E trouxemos jogadores. E nem tudo deu certo. Precisamos mudar. Não, presidente. Precisamos mudar de cima a baixo. Chegando talvez na comissão técnica, deixa. Né? Eu me preocupo, por exemplo, quando eu fico sabendo que mais um caiu fora do Refis. O Rosan, que eu sou testemunha com o meu próprio corpo. Porque antes do Rosan pensar em ser fisioterapeuta, ou fisioterapeuta do preparador físico do São Paulo, ele me pôs em dia numa RPG. Não, o Rosan é um baita profissional. O que aconteceu ali, segundo o que me disseram... Isso, eu sei, que ele tinha um tratamento especial, não cumpriu o horário. Não era isso não. O que me disseram foi o seguinte, que o Rosan começou a confrontar o Adalberto constantemente, né? Mas o Adalberto vai correr de Fórmula Turismo? O Adalberto pode ter seus problemas, eu sei que a direção do São Paulo está revoltada com ele, mas o Adalberto foi o diretor que contratou o Ganso, o diretor que contratou o Luiz Fabiano, o diretor que contratou o Jadson, quer dizer, os principais jogadores que vieram foram contratados pelo Adalberto. Ele não deveria estar lá, concordo contigo, acho que a presença do Adalberto na Bolívia não mudaria absolutamente nada, porém é uma questão... É questão de atitude, perfeito. Tamo junto. Acho inadmissível... Você já notou a bobagem que outro dia publiquei? Agora, deixa eu completar, Juca. Agora, o que me disseram, e isso está numa nota oficial do São Paulo, foi por isso que eu fui perguntar numa entrevista com o Adalberto, é que o Rosan foi usado por uma pessoa que não gosta do Adalberto, que está fora do São Paulo, que gostaria de ter o cargo, que se acha injustiçada por não ter o cargo, e que me disse, falou o seguinte, Vitor, o Rosan trabalhou com o Ricardo Teixeira. Você acha que o Rosan vai ficar confrontando a hierarquia por bicho de comissão técnica? Ele sabe que o limite é de 5 ingressos por questão de ingressos. Tudo bem. Quer dizer, tem um problema ali que não é exatamente o Rosan, não é exatamente só o Adalberto, o problema do São Paulo é maior. O que me chama a atenção é que o Corinthians tem um presidente que é diretor, que é delegado do Detran, o Palmeiras tem um presidente que é piloto de rally e o São Paulo tem um diretor de futebol que é piloto de classe turismo. Quer dizer, o Mário Gobi vai lá e multa os dois, entendeu? E aí dá essa diferença que está dando Só aí. Fique claro, o Adalberto deveria ter ido à Bolívia. Chega de Adalberto, já falamos demais de Adalberto. Vamos falar da vitória magnífica do Galo contra a equipe do Arsenal de Sarandi, o show de bola que o Galo deu, principalmente no segundo tempo, uma aula de futebol, Ronaldinho Gaúcho barbarizando, fez um gol para fazer placa no Estádio Independência. Pena que a PM mineira, a exemplo da PM paulista, da PM carioca, das PMs, que são todas filhotes da ditadura, vamos lembrar, foram criadas para reprimir manifestações populares de trabalhadores, de estudantes e da cacetada. Pena que a PM não tem o mesmo profissionalismo e a mesma frieza do time do Galo, que não se deixou provocar pelo time do Arsenal, como o Palmeiras não se deixou provocar pelo time do Tigre. A PM se deixou. E aí, em vez de reagir profissionalmente, reagiu como galo de briga, sem trocadilho com o Galo, que fez uma exibição de gala. Né? E aí há uma agressão de um argentino, reage com um pontapé, reage apontando uma arma. Qual é o sentido disso tudo? O sentido disso tudo é o seguinte, é a coroação da Libertadores. Né? A Libertadores que a gente vê com tantos absurdos acontecendo fora do Brasil, a gente vê também acontecendo dentro do Brasil. Não tem que ter soldado dentro de campo. Concordo. Não tem que ter ninguém armado dentro de campo. O jogador de futebol está de chuteira, calção
e camisa. Eu até acho que pode ter para evitar alguma espécie de invasão. Agora, Juca, eu concordo contigo que tem aí um abuso da polícia. Também acho que os jogadores do Arsenal são muito folgados, porque eles têm que ter o mínimo respeito pela autoridade, sabe? Claro. É muita folga, né? Mas tem um limite ali. Mas tem a folga, mas também tem uma coisa, tem o espírito cidadão. São os dois tem o espírito cidadão que não admite desaforo de autoridade. A autoridade é paga pelo cidadão. É para preservá-lo, para protegê-lo. E no caso do Arsenal... Você consegue identificar de quem foi a primeira agressão? Não, ninguém consegue. Eu não consigo, é essa a questão. Mas não importa. É essa a questão. Os dois estão errados. Os dois estão errados. Como estão errados. Na imprensa brasileira, os que apenas acusam os argentinos. Como estão errados. Na imprensa argentina, aqueles que acusam apenas os PM. Agora, essa prática da PM entrar em campo para proteger o árbitro depois do jogo, ela é ridícula. Eu não sei quem orienta aí a fazer isso. Eu não sei de onde vem essa determinação. Provavelmente não é do comando da Polícia Militar, deve ser alguma coisa pedida de alguém do futebol. Tá? Agora, por quê? Quando a bola está rolando durante o jogo, a partida não acabou, os jogadores reclamam, cercam o árbitro, precisa de polícia? Não precisa, no final do jogo precisa. Vão bater no árbitro, bate e está eliminado do futebol. É isso. Bate uma vez só, acabou. Isso. Né? Pronto, então, acabou. Chega. Acabou. Né? É isso. E se por acaso o árbitro for agredido, ele vai lá, presta um boletim faz um boletim de ocorrência e a vida segue. Bom, vamos ver agora a nossa bola de cristal, mas antes disso... Eu tenho um protesto, inclusive, contra a produção do tabelinha. Não, primeiro vamos ver, aliás, chuteira de ouro e perna de pau. Chuteira de ouro para o Leandro. O Leandro do Palmeiras, o Leandro do Grêmio, o Leandro que jogou em Santa Cruz de la Sierra, aquele amistoso contra a Bolívia 4-0, fez o 4º gol aos 47 e ontem fez o gol que acabou quebrando a invencibilidade da Ponte Preta. Você está sendo clubista. É o nosso chuteira de ouro. Por quê? Você devia dar para o Palmeiras. Não, dou para o Leandro. Palmeiras. E o perna de pau é o seu Zé Maria Marim, só para variar um pouquinho, porque mentiu ao dizer que o jogo de ontem, o jogo de sábado, era para a família do Kevin Espada. Era nada, era para a família da Federação Boliviana de Futebol. Veja você como caiu a máscara de José Maria Marim. José Maria Marim que está para cair do colo, porque ninguém mais quer vê-lo lá. Nem a FIFA, nem o governo Firme como um elefante na areia movediça. Exatamente, como um prego numa gelatina. Vamos então aos protestos de Vitor Birner pela bola de cristal. É um pequeno protesto. Por que razão? Vamos ver. Bom, primeira coisa, eu quero saber se você quer acabar com o quadro. Não quero acabar com o quadro. Presta atenção. Desde o começo do ano, não sei quantos programas, eu não perdi nenhuma. Não perdeu, 66-44. Eu não perdi nenhuma. Peraí, nós estamos com um pouco Eu sei, por isso você não vai ganhar tempo enrolando. Não vou te ganhar. Deixar eu falar. Eu gostaria muito, de contar para vocês. Erramos ambos Palmeiras e Tigre porque demos empate. Acertamos ambos Galo e Arsenal. Acertamos ambos Corinthians e Milionários, com a vitória do Corinthians. Só eu acertei a vitória do Strongest, ele errou no empate. Ele acertou no empate do Barcelona e PSG, eu errei porque dei Barcelona. Ele acertou o Real Madrid, eu errei porque dei empate contra o Galatasaray. Porque eu não vou no óbvio. É a única vez que você não apostou no óbvio. Isso. Vasco e Botafogo, ambos ganhamos com o Botafogo. Bahia e Vitória, ambos erramos. Eu porque dei empate e ele porque deu Bahia. Foi 5-1 para o Vitória na abertura da nova Fonte Nova. Caiu o Jorginho. Caiu o Jorginho. Bolívia e Brasil, ambos demos Brasil. E assim foi a diferença. Ele acertou um resultado a mais, ou ele errou 2. Um a menos do que eu. 2. Mas um a mais, porque eu acertei o Strongest e você errou. Então, no cômputo geral... Bom, o cômputo geral é o seguinte, eu ganhei todas e empatei uma desde o começo do ano. É a vitória mais triste de Vitor Ernesto Birner por causa do erro do jogo de La Paz. Eu postei no empate, não postei na vitória do São Paulo. Isso é que ele não quer. Bom, o empate praticamente garantia a classificação. Você tá maluco? Eu precisaria ganhar do mesmo jeito. Não precisaria ganhar do mesmo jeito. Precisa ganhar do mesmo jeito. Não precisaria ganhar do mesmo jeito. Poderia até empatar, dependendo do resultado. Com o empate lá? Não vai acontecer. Não sei. Não vai acontecer. Eu não sei. Bom, eu só quero dizer o seguinte, ano passado, na única vez que você ganhou 2 vezes, era Juca Kfouri ganha outra de Vitor Birner na manchete. Aí eu vejo a manchete, eu sou invicto desde o começo do ano. Você quer ganhar... Não, eu quero ver quantas vezes eu ganhei. Vitor Kfouri ganha de Juca Kfouri de novo. Faça uma chamada. Vitor Birner invicto em 2013. Você não lembra que você fazia o quadro de costas quando você ganhou 2 vezes seguidas ano passado? Você é arrogante. Você é arrogante. Você não sabe ganhar. Você não sabe perder e não sabe ganhar. Eu acho que não saber perder é algo até admissível. Não saber ganhar é uma vergonha.
Eu agradeço a quem acompanhou a tabelinha hoje e espero que o Juca Kfouri reformule sua maneira de viver. Até a próxima semana. Um grande abraço. Acabou o tempo. Reformule. Acabou. Até segunda. Chega. Coitado, é um pobre. Nem falando da seleção brasileira. Brasil, 4-0. Maravilha. E não demos os palpites, Os palpites. Então vamos estourar, oba! Olha, 30 minutos. Bom, Rodrigo Flores, Murilo... Nossa, um monte de gente pedindo mais tempo. Luiz Frias, vocês é que sabem. Daqui a pouco o povo vem aqui, invade o UOL, invade. Né, porque quer mais tempo. Eu, por mim, olha, eu não quero trabalhar mais, para mim tá de bom tamanho. Eu quero mais tempo que eu me divirto aqui tirando sarro da sua cara. Vamos pros acréscimos. Você acha que você tira sarro da minha cara? Claro, com esses resultados da bola de cristal. Vamos lá, Corinthians e São José. Corinthians. Grêmio Fluminense, Grêmio. Palmeiras e Libertad, Palmeiras. Libertad. Borussia Dortmund. Aí que classifica, né? Borussia Dortmund contra o Málaga, Borussia. Borussia classifica, Real classifica contra o Galatasaray. Real classifica contra o Galatasaray, Barcelona classifica contra o PSG. Barcelona classifica contra o PSG, jogo difícil. E Bayern Munique classifica contra a Juve. Bayern classifica contra a Juventus. Tem Fla-Flu. Em que circunstâncias? Fluminense? Sabe Deus. Vai dar Flamengo esse Fla-Flu. Eu vou apostar no Flamengo também. Eu fico quase por empate. Aliás, eu ia apostar no Flamengo, eu vou apostar no empate. Tá bom. Só para ficar diferente. Então, e tem o Fortaleza e Ceará aqui. Mas não tem mais. Por quê? Porque eu resolvi tirar. Não faço a menor ideia. A ditadura de Juca Kfouri funcionando nem como está jogando sempre, um, nem como está jogando o outro. Passe bem até segunda-feira. Estouramos 1 minuto e... O absolutismo da tabelinha Vitor de Rei Juca Kfouri. Vitor Biner chora lágrimas.